Boa noite a todos. Iremos conversar hoje sobre um tema muito interessante que se chama ancestralidade. Iremos conversar um pouco sobre o teste de ancestralidade. Hoje eu vou mostrar o resultado do teste de ancestralidade e também vou mostrar um pouco de genealogia, mais especificamente de genealogia da minha família, que eu acredito que muitas pessoas têm interesse em fazer suas próprias genealogias ou até mesmo pesquisar um pouco sobre suas origens. A busca das origens é a primeira coisa que todo ser humano faz, seja ele adotado ou não. Uma pessoa que é adotada, ela tem realmente aquele sentimento muito forte de buscar quem são seus pais, quem são seus avós, da onde eu vim. E pessoas que não são adotadas, que têm realmente essa formação de genealogia, tem muitas informações muito interessantes. O que eu gosto sempre de falar. Hoje iremos conversar sobre o teste de ancestralidade, que é esse teste bem aqui que eu fiz do laboratório Genera. O Genera é o laboratório de teste direto ao consumidor da rede DASA. E iremos conversar, antes de mostrar o resultado, eu vou mostrar um pouco sobre a minha genealogia. Quem assistiu a live inicial, eu mostrei como é colhido esse tipo de exame. Os cotonetes, onde você vai passar dentro da bochecha, vai colocar dentro do envelopezinho próprio do teste e depois encaminhar pelo correio via Sedex. A gente tem que lembrar também um pouquinho, antes de falar sobre a minha genealogia, eu gosto sempre de contar um pouco sobre a história da família Brusaca. A minha família, ela é oriunda da região da Itália, mas o mais próximo que nós temos conhecimento é da fundadora do município de Santo Amaro do Maranhão, onde a Emília Brusaca, a minha tataravó, ou seja, a minha trisavó, ela, juntamente com Joaquim dos Banhos, foi os primeiros moradores na região do município de Santo Amaro do Maranhão. E lá eles tiveram vários filhos, dentre eles o meu bisavô, que é o Raimundo Brusaca dos Banhos. Raimundo Brusaca dos Banhos casou-se com Raimunda dos Santos e teve uma filha chamada Maria José Brusaca dos Banhos, que é a minha avó. Minha avó casou com meu avô Anísio Almeida e tiveram vários filhos, entre eles minha tia Vitória, minha tia Li, minha tia Nida e, claro, minha mãe Maria Quintilha. Essa é uma parte dos ramos da minha família que eu gosto sempre de destacar. Agora, irei mostrar inicialmente a minha genealogia para vocês entenderem como é que funciona essa parte de estudo genealógico e depois iremos conversar um pouco sobre o teste de ancestralidade. Vale ressaltar que toda essa parte de genealogia depende muito de pesquisa documental. A gente precisa de certidão de nascimento e casamento e declarações de óbito para poder montar uma árvore genealógica o mais fidedigna possível e poder realmente mostrar a questão da nossa genealogia. Aqui, para quem não conhece, esse aqui é o Family Search. O Family Search ele é um site que ele é gratuito, ele é da igreja Mormon. Por quê? A igreja Mormon é a maior detentora de genealogias do mundo. Eles acreditam, as pessoas que são da igreja Mormon, que no século XIX, que foi quando surgiu a igreja Mormon, para poder salvar as pessoas que já faleceram e não conheceram a doutrina Mormon, poderia se ocorrer o batismo dos mortos. E para ocorrer o batismo dos mortos, era necessário que se soubessem genealogias antes mesmo da questão para poder fazer esse tipo de procedimento e, claro, conseguir a salvação. Eu estou aqui no centro da minha genealogia. Eu sou casado com a Vânia. Eu tenho como meus pais o Demóstenes e Maria Quintilha. Aqui, o que eu gosto sempre de mostrar? Aqui é a parte da família paterna, onde eu tenho todas as informações de avós, bisavós e tataravós, que já seriam trisavós.
Aqui, do lado materno, tem os meus avós, os meus bisavós e os meus tataravós, que foi até onde nós conseguimos registro documental. Além do Family Search, que é um excelente base de dados, porque a gente consegue nesse trabalho também avaliar tanto genealogia quanto pesquisar registros históricos. Ou seja, a gente consegue, a partir dessas pesquisas de registros históricos, realmente buscar, por exemplo, que o meu avô Anísio Almeida, que tem filhos de um outro casamento sem ser com a minha avó Maria José, eu consegui buscar certidões de batismo das minhas meias tias, dentre elas a minha meia tia Irene. Isso é muito interessante. Vou mostrar aqui um pouquinho o que eu estou falando para vocês entenderem um pouco sobre essa funcionalidade. Aqui o meu avô, Anísio Almeida. Aqui a gente consegue mostrar e pesquisar os registros em outras bases de dados. Hoje eu vou falar só do Family Search e do MyHeritage, que são os principais. O meu avô Anísio Almeida é nascido no dia 13 de janeiro de 1896, no século XIX. E do outro casamento que ele tem com a Joana Francisca dos Santos, nós eu, a partir desses estudos, encontrei registros, por exemplo, da minha tia Irene. Minha tia Irene, que já foi falecida, que ela nasceu em 1927. Conseguimos fontes reais de documentação dela. Dentre eles, dentro do banco de dados, que é o Brasil Batismos, de 1688 a 1935. Essa informação foi muito fundamental, que a gente consegue olhar na fonte. Só mostrar aqui um pouquinho até onde nós conseguimos fazer esse tipo de estudo. Vou ter que pesquisar novamente. Mas, assim, para mostrar para vocês que realmente, para Maria Irene, eu consegui encontrar o documento de batismo dela. Isso é muito interessante. Agora vamos para... Essa aqui é só para mostrar para vocês o livro de batismos. A Sociedade Genealógica de Utah é onde fica sediado a Igreja Mormon. Isso é muito importante. E o outro site que a gente vai falar hoje, antes de mostrar o resultado do teste de genealogia, é o MyHeritage. O MyHeritage já é um site pago, mas ele tem uma versão gratuita. E ele tem a função muito semelhante à do Family Search. O que acontece? Aqui eu posso clicar na minha árvore genealógica. Que vai ser muito semelhante a outra árvore genealógica. Só que é claro com outro layout. Mas é interessante que eles têm os matches, que a gente consegue, record matches, que eu posso usar esse dado para poder comparar com as outras bases de dados. Muito semelhante ao que acontece no Family Search.
Vale ressaltar que o MyHeritage já é um site israelita e ele tem teste também de ancestralidade. Só que aí é outro fabricante e eles usam outra técnica. Vamos até aqui. Acredito que vocês estejam se deleitando bastante sobre essas informações sobre genealogia. Isso aqui demanda muito tempo e dedicação e vontade, porque encontrar esses documentos não são tão simples quanto parecem. Alguns realmente estão na internet, como eu falei da minha tia Irene. Mas existem documentos que eu procurei que infelizmente não consegui encontrar até hoje. Agora vamos falar sobre o teste de ancestralidade. No site do Genera, quando você recebe o kit, você faz um cadastro. E esse cadastro vai ficar salvo com o seu login, que é o e-mail, e uma senha qualquer que você vai criar. E o resultado é exatamente esse. Aqui está o mapa mundi, onde todas as regiões onde foi encontrado o match do seu DNA. Avaliando o meu teste de ancestralidade, 53% do meu DNA ele é proveniente da Europa, sendo que 24% é da Ibéria, ou seja, Portugal e Espanha, Europa Ocidental em torno de 14%, Europa Ocidental 14%, os Balcãs em torno de 60%, além disso, o Américas em torno de 20%. Aqui entra principalmente descendentes Amazônia 8%, América Andina, que seria indígenas da região dos Andes, e nativos centro-americanos. Tudo isso deu em torno de 20%. Africanos em torno de 16%. Aí ele coloca várias populações, sendo o Senegâmbia o mais predominante. Tem uma parte da região do Maghreb e da Arábia e Oriente Médio, que é menor, em torno de 6%, e 5% de população judaica. Esse foi o meu teste de ancestralidade, sendo 53% proveniente da Europa. Ainda nesse também, como você tem a questão do mapa mundi, Amazônia, América Andina e Centro-América, Ibéria, que é Portugal e Espanha, e ocidente da Europa, incluindo Itália e Sardênia, que também é Itália. A população africana que está relacionada com o meu DNA. E também tem toda essa região, que é a região do Oriente Médio. Isso é muito interessante. Ver que, ainda falando sobre isso, da população asiática e da região da Polinésia, praticamente zero. Ainda na função do teste de ancestralidade do laboratório Genera, nós temos a função busca de parentes. A busca de parentes ele é uma função que ela é dinâmica, ela está sempre mudando, mas das pessoas que aqui apresentaram, eu não conheço absolutamente nenhuma. São pessoas que fizeram o teste, chegaram a colocar como primo de 3º ou 4º grau, mas como não tenho nenhum parente meu direto que fez esse teste, eu não consigo dizer realmente como vai ficar essa questão da parte de busca de parentes. Mas é muito interessante. Tem a pesquisa de linhagem materna,
que é uma outra parte, que ele está voltado com o meu haplótipo materno. Ele é proveniente da África, que migrou para o Oriente Médio, passou aqui pela parte da Rússia, atravessou o Estreito de Bering até chegar na América. Ou seja, possivelmente aquela situação que eu falei de eu ter material genético da população ameríndia da região dos Andes deve ter alguma relação com isto aqui. E por fim, a linhagem paterna. Aqui está entre aspas, o Adão, assim como tem a Eva, que também veio da África, né? Até chegar aqui, e o meu haplótipo é o I, que está relacionado à Europa Oriental, principalmente a região dos Balcãs. Isso é muito interessante. Tudo isso é voltado para o resultado do teste de ancestralidade. O que eu gostaria de falar como considerações relacionadas ao teste de ancestralidade? Vocês perceberam que muitas das vezes que eu estava falando, em momento nenhum eu cheguei a falar questão de cidadania. Infelizmente, o teste de ancestralidade ele não pode ser utilizado para requisição de cidadania em país nenhum. Nenhum país, seja ele Portugal, Espanha, Estados Unidos ou até mesmo Israel, utiliza o teste de ancestralidade com a finalidade de aquisição de cidadania. Isso é muito interessante. Outra questão é toda essa informação que eu recebi hoje desse resultado que foi processado, dificilmente vai mudar a minha história clínica ou história de alguma doença. Por quê? Porque mesmo sabendo que 53% de europeu, 20% de ameríndio, 15% de africano, eu não consigo dizer se eu vou ter diabetes, pressão alta ou qualquer uma dessas doenças. Eu só consigo realmente demonstrar quantos por cento do meu DNA é proveniente de cada uma dessas regiões. Por isso que nós sempre chamamos que o teste de ancestralidade ou o teste genético direto ao consumidor, ele tem como principal finalidade o fato de ser recreacional, ou seja, foi muito interessante eu buscar essas origens, eu ligar para as pessoas para perguntar, como é o nome do seu avô? Você se lembra qual é o nome do seu avô, da sua avó? Eu me lembro quando eu ligava para minha mãe dizendo que eu queria informações relativas ao bisavô dela, ao trisavô dela, e ela não conseguia me passar essas informações. Eu passava horas e horas matando a cabeça em cima de documentos que eu pedia principalmente para minha mãe buscar para mim. E eu ficava tentando encaixar esses documentos para poder montar essa genealogia. É muito interessante o estudo de genealogias porque realmente é muito bom saber até que ponto você sabe o nome dos seus antepassados. Às vezes, como percebo na minha família, às vezes esses documentos eles acabam se perdendo. São documentos tão importantes que não devem ser levados em consideração. Voltando à questão de cidadania, eu não posso deixar de mencionar que para requerer uma cidadania em algum país, você tem que ter toda a documentação. Essa documentação, existem até empresas especializadas em buscar certidões de batismo, certidões de nascimento, certidões de declarações de óbito, até certidões de casamento, para tentar mostrar sua linhagem e chegar num país, por exemplo, na Itália, dizer assim, não, eu realmente tenho, além de um vínculo pessoal com o país, a Itália, eu também tenho a questão da documentação necessária para poder requerer esse tipo de situação. Para a gente finalizar a data de hoje, a live sobre teste de ancestralidade, eu tenho que sempre ressaltar, todo teste genético ele tem que ter uma finalidade.
E a finalidade do teste de ancestralidade é buscar realmente essas origens, saber quantos por cento você é europeu, asiático, africano, ameríndio. E isso é muito importante para certas pessoas, mas tem muitas pessoas que realmente não têm interesse em saber esse tipo de informação, mas o teste ele não é caro, ele tem um preço irrisório comparado com o teste genético, aqueles que eu estou acostumado a falar, BRCA1, BRCA2, sequenciamento de exoma, ou array. Esses exames, os exames clínicos da genética, eles sim têm um custo muito elevado. Já o teste de ancestralidade não, eles têm um custo muito mais baixo, eles custam entre 100 a 300 reais, é relativamente barato o exame comparado com o array, por exemplo. E no exterior, esse tipo de teste já são disponibilizados em farmácias e até mesmo em supermercado. Aqui no Brasil, o laboratório Genera, eles fizeram uma parceria com a Drogazil e a Droga Raia para poder disponibilizar nessas farmácias esse teste. E como eu falei, basta clicar, eu deixei um link lá nos meus links sobre teste de ancestralidade, que você vai poder ler bastante sobre ele. E lá você pode solicitar que o laboratório vai encaminhar para você, sem nenhum custo de frete, o kit, assim como uma logística reversa para você poder encaminhar o kit para o laboratório. O resultado dele ficar pronto em torno de 20 a 30 dias. Você fica sempre recebendo no celular os SMS do processamento da amostra, para dizer, nós recebemos, o motoboy encaminhou para você na sua casa o kit, ou até mesmo o resultado ainda não está pronto, ou eles mandam o SMS também quando o resultado estiver pronto. E assim, para a gente finalizar a nossa live de hoje, acredito que tenham gostado dessa live. É uma live que ela é diferente das outras relacionadas a questões de saúde. Foi um prazer poder compartilhar com vocês um pouco sobre a história da minha família, além da história da minha família, um pouco sobre a minha busca e minha vontade de ter quanto mais informações possíveis da minha família. Isso me realiza bastante. Espero que com vocês que estejam assistindo também seja muito semelhante. E para a live da semana que vem, nós vamos falar sobre deficiência intelectual. Causa genética de deficiência intelectual. Essa vai ser a live da semana que vem. Vou falar um pouco nessa live sobre outros tipos de teste genético, aqueles habituais, não são os testes teste genético direto ao consumidor, ou simplesmente testes recreacionais. Tenham todos uma boa noite, foi um prazer tê-los aqui, obrigado pelos coraçõezinhos e pelo carinho de estar aqui assistindo essa live. Sejam todos sempre bem-vindos e muito obrigado.